Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Essa é a live Quinta das Terapias, que rola toda a quinta-feira, às 22 horas e 22 minutos. Hoje temos o tema muito interessante, a nova medicina germânica. Já vou corrigindo de público, né? Porque eu fiz umas duas chamadas aí nas redes sociais falando da nova cura germânica. E aí já corrigi, mas infelizmente essas coisas acontecem. Deixa eu só ver se está tudo em ordem no Instagram para poder chamar o nosso convidado e ficar tudo bem, tá? Para a galera que está no Instagram, a gente convida para que vá para o Facebook e para o YouTube para melhor experiência, ok? Deixa eu só ver se está saindo o áudio perfeito. Vamos ver. Ah, falta liberar o áudio aqui, só um minutinho, ó, tá vendo? Por isso que é bom dar uma conferida, né? Beleza, agora sim acho que o áudio tá rolando lá. Vamos esperar só uns segundos para ver se sobe aqui, eu tenho que abaixar o volume. Então, hoje a gente vai abordar esse tema, nova cura germânica, com o terapeuta holístico e bioenergético, né, Rui Pereira. Deixa eu só ver se está chegando aqui o áudio no Instagram, para a gente poder liberar aqui e baixar o volume, senão daqui a pouco dá um susto na gente, a gente conversando ao vivo, né? Então a gente vai trazer bastante abordagem, vai falar sobre, eu não vou dar spoiler, vamos deixar ele falar, né? Mas enfim, eu vou chamar o convidado, vou falar para ele falar boa noite, e na sequência, se aparecer aqui o áudio do Instagram, a gente dá uma baixadinha aqui, perfeito? Boa noite, Rui Pereira. Ó, na hora que eu te coloquei Boa aqui, noite. na hora que eu te coloquei veio o som do Instagram, mas perfeito, agora acho que está tudo certo. Seja bem-vindo, gratidão pelo convite, ou por ter aceito o convite aí. Eu que agradeço, Márcio. É um prazer muito grande te reencontrar, né, depois de tantos Sim, anos, né? sim. E foi uma surpresa muito agradável e é uma honra estar aqui, podendo colaborar um pouco com os meus estudos, meus atendimentos, para a gente poder levar um pouco mais de qualidade de vida e uma visão mais, é, vamos ver, menos radical, né, da saúde. Então, eu agradeço demais. Perfeito, perfeito. A nossa história já se cruzou, já tem alguns anos atrás, aí muito bacana, né? E bom Uns saber que 6 você anos está aí. em novos ares aí, procurando novas coisas. Quando eu entrei em contato com esse conceito, né, que você falou um pouco mais, passou os vídeos, falei, cara, a gente precisa trazer isso para a live, a gente precisa conversar sobre isso, que eu achei muito interessante, né? Uhum. Realmente, quando a gente começa a procurar outros caminhos, né, e existem tantos, né, tantas trilhas, né, que a gente vai seguindo, e aí a gente se Exatamente. depara com algumas coisas que fazem tanto sentido para a gente que não tem como deixar passar e desviar o olhar. Perfeito, perfeito. Hoje você é idealizador do espaço, né? Equilíbrio Essencial, né? Lá na região de E, Santo André, né? Inclusive, e já faço o convite antecipadamente, o pessoal do ABC Paulista aí, que quer procurar terapia, é só procurar aí o Rui Pereira em Santo André, correto? já vai fazer 5 anos que eu tenho um espaço físico, né, aqui em Santo André. E bom, é apaixonante, né? O espaço é apaixonante. Então, quem puder, segue lá no Instagram, Rui_terapeuta. Né? Lá tem as fotos do espaço. É muito aconchegante, é convidativo. Perfeito. Eu acompanhei até esses tempos aí nas redes sociais. Você fez uma feira holística lá, né? Na Isso. próxima estarei, com certeza. Eu fiz ali, foi no um dia antes do Dia das Mães, se eu não me engano, foi no sábado, antes Bacana. do Dia das Mães. Então eu convido sempre, nós fizemos ali terapias com aplicações rápidas, né, com um preço muito reduzido, além Bacana. de produtos esotéricos, comidinhas, artesanatos. Então o quintal lá é grande e eu consigo fazer isso de vez em quando eu consigo fazer, porque nem sempre a agenda me permite, né? E feira holística a gente sabe que dá um trabalho, né? Para Né? produzir, para captar terapeutas e chamar público, a gente sabe que é trabalhoso, mas é prazeroso também na mesma proporção, né? Inclusive, só para dar quem está sempre nas minhas feiras
é o Bruno, né, que Que trabalha com bacana, o do Organite? Pô, bacana, o Orgonite Bruno. Cílios, né? O Bacana, Bruno sempre está lá apresentando o trabalho dele e é sempre um sucesso muito grande. Um que abraço, bacana. Bruno. Outro abraço para ele também. Eu tenho, faz muitos anos que eu não vejo ele, uns 2, 3 anos, mas a gente sempre se encontrava. Os terapeutas todos se conhecem, parece que a gente mora no mesmo quintal, mas cada um mora em uma região, tem o seu estilo de vida e tem os seus trabalhos, o seu público, mas eu encontrava muito o Bruno nos rituais da Ana, da Oca da Ana, né? Ah, claro, ele, a Jéssica. Sim, uma A Jéssica galera, também gente vai, viu, boa. na feira, vender aí os japamalas maravilhosos Sim, dela, os hoje eu banhos, tô de japamala aqui não também. é? Os Que bacana. banhos. Ah, Sim, sim, que esses bacana. bruxos sempre se encontram de alguma É, forma, essa egrégora sempre dá um jeito de orbitar aí, né? não Está é? orbitando entre nós mesmos, né? Certo. Mas deixa eu aproveitar, isso a gente vai fazer também nas considerações finais, mas eu quero aproveitar. Eu vi nos seus stories que você está fazendo uma promoção aí para quem está aniversariando. Você já quer contar antes da gente entrar no tema? Ah, Só para dar uma claro, atiçada, a né? gente tá em ciclo, galera, a gente está num ciclo de Black Friday. Eu vou fazer a minha, da minha terapia, todo ano eu faço, né? Mas eu vou deixar o Rui falar sobre a dele, né? Que é uma Black Friday assim, um tanto quanto diferente, né? É uma Black Happy Birthday Friday. Perfeito, inglês perfeito, tá tudo certo. Assim, em comemoração ao meu aniversário, que será a Perfeito. semana que vem, eu Bacana, estou oferecendo para os aniversariantes de novembro bacana. 50% de desconto na minha sessão. Só Olha que aí, assim, né, gente. gente? Corre, né? Corre, porque não é para todo mundo, não, tá? Então, Exata, quem for aniversariante de novembro, tá? Tanto bacana. no atendimento presencial quanto no online, tá? Eu Entendi. vou então ali aplicar 50% de desconto. Você vai pagar metade do valor da sessão. Olha que Então, é super assim. desconto, que bacana, uma É oportunidade porque, para você assim, eu falei, experimentar. a gente vai ficando velho, mas vai ficando com o coração mole, né? Exatamente. Então, olha, fica o convite, tá? Então, me chama lá no Instagram, no direct, no WhatsApp. Inclusive aqui eu estou colocando o GC dos contatos dele, que a gente vai colocar no final, a gente vai falar ao Isso, longo da live aí, mas isso. aproveita essa oportunidade, 50% de desconto no mês de novembro. Então, É só somente para no quem mês de novembro. marcar para agendar com data dentro de novembro. Não adianta Dentro de você entrar em novembro, né? contato comigo e agendar em dezembro. Se não tiver Exatamente. data em Eu novembro quero, mais, só o ano que então, vem. eu quero ganhar 50% de desconto, mas antes eu quero ir para Miami, vou para Paris, e aí lá para janeiro eu quero fazer a terapia. Não, não Não rola, né, é? gente? Mas vamos lá, vamos lá. Você quer falar um pouquinho da tua trajetória, Rui? Como que você se tornou terapeuta holístico? Quais as suas especializações? O Tá. microfone é seu. Eu agradeço novamente o convite, né? Eu venho caminhando por essa estrada de autoconhecimento já faz 10 anos, né? Em 2012 eu comecei a estudar sobre isso. Mas eu era empregado de uma grande empresa, uma autarquia, né? Não era funcionário público, mas era de uma autarquia. E em 2012 eu passei por uma situação de quase entrar num estado de depressão e eu fui ajuda de um terapeuta holístico. Eu queria um tratamento energético. Aí eu fui procurar e achei um radiestesista. Fiz Hum, tratamento com ele por um ano semanal praticamente, né? E a partir dali mudou a minha vida, mudou completamente a minha vida. Aí eu resolvi que se mudou a minha vida, eu posso mudar a vida dos outros também. E assim, eu comecei a estudar, então eu comecei ali pelas energéticas, né? Comecei no sim, Reiki, fui para a bacana. radiestesia, depois eu fui lá, né, no instituto e entender um Sim. pouco mais das outras terapias. Flertou com a apometria, né? Eu trabalhei bastante tempo na apometria, ainda fora de lá, do Oh, que instituto. bacana, que bacana. Também trabalhei com apometria, fui dirigente e tudo mais. E aí, nesse caminho, foram passando, né? Então veio florais, que também me abriu muito campo. Aí Gosto veio muito de Teta florais. Healing, aí Oh, veio bacana. FT, e aí veio 300 e outros milhares de formações, né?
Outro dia eu estava vendo, eu tenho mais de 1.500 horas de curso, né? Estou fazendo atualmente, estou me especializando em biomagnetismo medicinal, né? Então eu Que faço bacana, pós-graduação em biomagnetismo e bioenergética aplicada à saúde. Então, é o meu carro-chefe hoje em dia, né? que bacana, O muito bom. biomagnetismo, mas vocês vão entender depois quando eu falar um pouco de nova medicina, né? Porque que ela é uma base, né? Eu sou formado em EFT também, Emotional Freedom Bacana, Therapy, FT né? significa de emoções, muita coisa. Então, assim, eu uso a nova medicina com várias técnicas, barras de axis, tudo, né? Aquelas, né? Então, Eu acho que você está esquecendo de uma, viu, Rui? É hum. o seu lado de sapateado, que eu acho muito chique. Um dia eu chego nessa envergadura de chiqueza, cara. Eu tenho que ter hobby também, não dá só para trabalhar, Sim, né? senão é A só gente tem que ter trabalho e hobby. curso, né? Tem que ter diversão, né? Eu sou sapateador já faz 9 anos já que eu faço Que curso bacana, sapateado. Adoro, é onde eu me perco. Eu sou palestrante, professor de yoga, que bacana, que bacana. é, professor de meditação, né? Então, é tudo. A gente vai agregando, agregando, porque tudo faz sentido. Então A é gente vai isso. experimentando aqui e ali, vai compondo esse espírito, ou relembrando, né? Não Faculdades, é? capacidade, e vai se entrelaçando com as pessoas e as coisas vão acontecendo, né? Sim, e aí você vai conhecendo tanta gente boa, tanta gente. Nossa, eu acho que é gratificante, né, a quantidade de pessoas que a gente encontra que querem mudar os, a si mesmo para poder mudar o mundo, né? Que é só isso que a gente pode fazer, mudar a si mesmo para poder mudar o mundo. E Exatamente. é A gente isso que troca conceitos e aí, a partir desses conceitos, a gente vai incorporando na nossa vida e vai. Eu costumo brincar, né? Principalmente quem é tutor, né? A gente arrasta pelo exemplo, né? Então, para os filhos, você vai mudando, se tornando uma pessoa melhor, e isso, pelo menos para os filhos, já se torna um exemplo. a gente vai tentando. Bacana. Muito Mas bem. vamos ao tema, né, Rui? Você quer complementar Vamos. com alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acredito que não. Aí, se alguém quiser mais detalhes, pode entrar lá no Instagram, né, Perfeito. procurar e perguntar, né? Uma coisa que é muito importante eu falar é assim: o que eu vou falar aqui hoje é uma casquinha assim, raso, A pontinha do né? iceberg. É aquela pontinha da pontinha da pontinha do iceberg, tá bom? Perfeito. Mas já posso ter certeza que vai mudar a visão de muita gente sobre o que se chama doença, né? Bacana. Então, eu não estou aqui com nenhuma pretensão de dizer o que é verdade e o que não é, tá? Aqui é apenas uma abordagem sobre, né? Vocês vão entender por que existe essa abordagem, de onde que ela veio, porque é importante a gente contextualizar e dar a Sim, César o que é de César, né? perfeito, Porque perfeito. a gente não pode, de maneira nenhuma, tirar os créditos desse grande médico que foi o Dr. Hammer, que estruturou tudo isso. Né? Então, com grande honra que eu falo disso, né? Porque é, é inenarrável o que esse homem conseguiu entregar para a gente e para as futuras gerações, que, se Deus quiser, vão, né, a medicina ainda há de aceitar esse ponto de vista. Bom, Perfeito. E Márcio, eu achei bem bacana essa sua colocação, porque é o seguinte, e eu respeito muito isso em vários segmentos. Principalmente, vamos usar um exemplo aqui, é o mais simples, é o mais tangível, as religiões. Cada religião tem um sistema dogmático. Hoje você pode ser um livre pensador, espiritualista, você pode ser livre para ser o que quiser. Mas a gente tem que respeitar cada sistema doutrinário, como funcionou, como foi concebido. Se você mistura para a tua vida, ok, mas você não pode traduzir isso para o outro como verdade absoluta. A mistura disso, a gente precisa, isso se chama honrar a concatenação de ideias e inspirações que vem desses, o que trouxe a baseou. informação do Reiki Sui,
dá os Uhum. créditos para ele. Você pode ter várias variações de reiki, mas o reiki Usui tem o cara que codificou, ficou no tempo lá, enfim, tem todo. Florais, né? A gente fala É, muitos florais, né? Não dá para falar florais exatamente. sem falar de bar. Tem Exatamente. florais de tudo, floral da Amazônia, San Germain, Saint-Germain, Minas, tudo. Alasca, Europa, tudo mais, Peruíbe, tô brincando. mas tudo tem a raiz, a metodologia, né, de onde que vem. Que hoje, inclusive, tem de ayahuasca, você sabe, né? Tem Sim, florais de sim, sim. É, ayahuasca só, na também. verdade, são quase que microdoses, né? O Isso, floral de são ayahuasca é microdoses. muito, muito, muito bom. Mas vamos lá, como você abusou do seu inglês hoje, eu vou tentar abusar do meu, né? Vamos então para o very beginning. Quem é o Ah, doutor. Quem é o doutor Hammer? tá bom. Dr. Hammer, infelizmente, nos deixou em 2015, né? Mas aí vocês vão entender como que é lindo esse conhecimento. Dr. Hammer é um médico alemão, inclusive ele era é, inventor também. Se o pessoal da medicina tiver por aí quiser procurar, foi ele quem inventou o bisturi com um corte específico lá, que é chamado também o bisturi de Hammer. Tá? Esse médico, ele, Vou colocar uma foto dele aqui, você me permite? poxa, será um prazer. Aí está, Dr. Hammer. Muito bem. Então, assim, é, vou tentar resumir, tá bom? Dr. Hammer estava lá na Alemanha, lá, trabalhava lá, ele era um médico oncologista, né? Para quem sabe, quem não sabe, oncologista trata de pessoas com câncer. E ele resolveu mudar para a Itália na década de 70. E lá aconteceu algo muito trágico. O filho dele, o Dirk, foi baleado por um membro da aristocracia italiana. E né, foi um ferimento muito grave e ele não sobreviveu. Ele morreu ali praticamente nos braços do pai, né, porque não conseguiram tratar ele, né, com o recurso que tinha. E aí, depois de algum tempo, Dr. Hammer foi diagnosticado com um câncer de testículo e a mulher dele com câncer de ovário. Aí ele achou estranho, inclusive, né, o diagnóstico era o pior dos diagnósticos. Ele falou que ele tinha, tipo assim, 1% de chance de sobrevivência. Aí, ele, como era médico oncologista, ele ficou pensando, é estranho, eu sempre tive uma boa saúde, como é que isso foi acontecer, né? E ele começou a pensar, será que isso, com testículo, tem algo a ver com reprodução? Será que isso tem alguma coisa a ver com o meu filho? E aí também a esposa dele, né? Câncer de ovário. Mas será que isso tem alguma coisa a ver com o filho? Aí o que, que ele começou? Como ele era médico oncologista, ele começou a entrevistar as pessoas que tinham o câncer, né, parecido e começou a perceber que os conflitos eram parecidos, né? Hum, E ele também resolveu olhar prontuário, tomografias. Depois a gente vai mostrar uma imagem da tomografia, quando chegar a hora eu vou pedir para você colocar, sim, não sim, conta agora, comigo aqui. tá? Mas assim, e aí ele foi estudando e começou a tabular todos esses dados e assim, e cada vez aumentando a quantidade de pessoas que ele foi entrevistando e analisando, né, os exames, e ele acabou elaborando 5 leis biológicas. Por que são leis? Porque elas são imutáveis e elas são para qualquer ser vivo, né? E aí, então, essas leis são a base do conhecimento da nova medicina germânica. Muita gente vai encontrar isso como biodecodagem, é,
como que tem os outros nomes. Tem o bioalinhamento, que faz a base do conhecimento da nova medicina germânica também. Dr. Hammer estruturou tudo isso, e como todo cara de vanguarda, né, assim como também foi o Dr. Bach, né, nos florais, também duvidaram dele, expulsaram ele da medicina, lá do CRM deles lá. Virou persona não grata, né? Isso, foi preso, foi perseguido, foi ameaçado de morte, tá? Porque ele estava trazendo um conhecimento que era totalmente contrário a tudo o que era pregado dentro ali do jargão médico, né? Mas ele mesmo falava a mesma coisa que Hipócrates falava, né? Não trate a doença, trate o indivíduo. Né? Dr. Bach também falava isso. Então, ele começou, o que a gente faz, a gente usa o sintoma como uma bússola, mas a gente não é médico para tratar sintoma. A gente trata o indivíduo e trata o conflito do indivíduo que gerou aquele sintoma. Então, o sintoma é um sinalizador, né? Quando a boca cala, o corpo fala. Exatamente. Certo? A metafísica sinaliza muito isso, né? A psicossomática. Psicossomática, né? Também, perfeito. Então, vocês vão ver que até algumas coisas vão ser parecidas. Isso na psicossomática tem. Eu não sou especialista em psicossomática, mas eu já estudei algumas coisas de metafísica, tudo mais, né? Então, o sintoma ele é só um direcionador para a gente. E é a partir dele que a gente vai entender e vai direcionar as perguntas, né, de uma avaliação, a gente vai direcionar as perguntas de acordo com o que está ali no sintoma. E vocês vão perceber isso de uma maneira, eu acredito que uma maneira bem leve, tá? Você comentou também, Rui, no começo, eu só me ausentei aqui só para dar uma organização no Instagram, que isso é regido por 5 leis. Isso. Confere isso? Confere. Bacana. E a gente vai conseguir transitar por essas leis hoje? A gente vai conseguir bater um papo? Eu acredito que sim, mas como eu vou falar novamente, de uma maneira muito rasa. Sim, sim. Muito superficial, só para dar um start para quem quiser conhecer mais. Tem muita gente boa que dá curso de 5 leis, tá? Muita gente boa. Eu tenho, não sei se eu posso falar aqui, indicar. Não, fica à vontade, fica à vontade. A gente não tem restrição para isso, não. Aliás, quanto mais profissionais que... Eu costumo brincar assim, né? A gente tem que debelar nessa encarnação, né? Do berço ao túmulo, a gente tem que debelar o máximo de ignorância possível. E aí, só nessas conexões, né? Nessas trocas é que a gente consegue ganhar nova consciência. Isso, pode falar, então, fica à vontade. Assim, que usam a base das leis biológicas, tá? Mas cada profissional vai agregar algum outro conhecimento em cima disso. As leis biológicas não são um tratamento e nem uma terapia. Entendi. É uma forma de avaliação. Quando você avalia de acordo com a base nas leis, você consegue usar uma ferramenta que você tenha para poder ressignificar aquele conflito. Então, você pode usar um reiki, você pode usar barra de axis, pode usar FT, pode usar floral, pode usar Theta Healing, pode usar o que você quiser. Sabendo, por exemplo, que determinado sintoma é causado por uma impotência, você vai empoderar aquela pessoa com as ferramentas que você tiver, para ela poder se livrar daquele sintoma. Perfeito. Entendeu? Então tá, importante dizer então que tudo começa pelo emocional, né? Então, quando a gente fala porque tudo começou com a primeira lei. A primeira lei, tá tudo bem o som aí, né? Tá perfeito, tá perfeito, né? Tranquilo. Aproveitar que você
Perguntou se o som está em ordem. Dá boas-vindas aí para Denise, para o Cefu Magali, para o Roberto, para Clarice, que está no YouTube, pelo Silvia Rodrigues também. Pode mandar suas perguntas aí, assim que a gente for adentrando no tema. A gente vai abordar também a nova cura germânica Não é sobre duas. cura, é nova medicina. Desculpa, olha, me corrija quantas vezes necessário for. Eu não sei o que aconteceu. Acho que eu estou estigmatizado com a questão de cura. A nova medicina germânica atrelada a duas doenças que estão muito próximas da nossa realidade, que a gente sempre, de uma forma ou de outra, está próximo do nosso contexto, que é o câncer e a fibromialgia. A gente vai traçar alguns paralelos, é claro, como o Rui já frisou aqui, não tem como aprofundar muito, porque isso é um tema muito extenso, que requer muito estudo e profundidade. Mas a gente pode trazer algumas informações acerca desse tema, né? Tá, não, vocês vão perceber que no decorrer das leis, vocês vão identificar isso. Tranquilo. Vão entender por que o câncer, né? Mas tudo bem, a gente vai devagar, mas a gente chega lá. Bom, então assim, a primeira lei, ele chamou a Lei Férrea do Câncer, né? Mas aí eu não vou explicar o porquê a Lei Férrea, porque tem todo um contexto dos mineiros, tal, lá, que não vai agregar muita coisa aqui. Então deixa para lá por enquanto, né? Essa lei, ela é o seguinte, ela diz que tudo começa por um evento impactante, inesperado e vivido em isolamento. Gente, eu estou olhando ali na tela e não estou olhando para a câmera, mas tudo bem, né? Tá tranquilo assim, né, Marcelo? Não, tá perfeito, tá perfeito. Eu quero olhar para você, entendeu? Então eu não fico olhando para a câmera. Não, tranquilo, Então, tá. sem problema nenhum. E eu pior sou eu, né? Que eu fico com o olho no gato, outro no peixe. Né? Tá ali. Mas fica à vontade, do jeito que você achar melhor. Tá. Então tudo começa de um choque, né? De um choque conflitual. E o que é algo inesperado? Bom, o nome já diz, né? Um evento inesperado, algo que aconteceu de repente, sem aviso, né? Impactante, porque ele de alguma forma mexeu com você ali e foi um choque, né? Não tem como outra palavra. E ele diz muito que é vivido em isolamento. O que é vivido em isolamento? Imagina você estar num estádio de futebol, 40 mil pessoas lá, e alguém liga para você e fala assim, olha, o seu pai foi atropelado. Pum, entendeu? Nessa hora, ninguém dos outros 39.999 pessoas que estão lá vão poder te ajudar, porque isso foi tão impactante. Naquele segundo, é uma fração de segundo. Não, depois você pode correr a tudo, mas é o impacto do emocional. momento, da mensagem, né? Quando acontece esse impacto, ele atinge ali 3 níveis do ser, vamos falar assim, né? O nível da psique, o nível do cérebro e o nível do órgão. A psique, a gente vai dizer que é tudo aquilo que faz você interpretar essa mensagem. E para isso, a gente vai ter que entrar num... Então, eu vou falar muito genericamente, né? Então, ali, olha, como que você nasceu, onde você nasceu, sua etnia, sua cultura, tudo que vai fazer você perceber o mundo de uma forma específica. Inclusive, uma coisa muito importante é a lateralidade cortical. O que é a lateralidade cortical? É o seu lado do cérebro que funciona mais. Não tem nada a ver com loja e sentimento. Tem a ver com hormônios masculinos e hormônios femininos. Tá? O lado do cérebro direito, é onde existe o centro da ereção e o controle dos hormônios masculinos. O lado esquerdo, o centro da ovulação e o centro dos hormônios femininos. O homem destro, e a gente faz um teste para saber qual é a lateralidade cortical, né? Na hora que a gente pega, a pessoa bate palma. Bate palma. Eu estou aqui, ó, minha mão direita. Eu sou um homem destro. Eu funciono do lado direito do meu cérebro. Entendi. A mulher destra, que bate a mão direita, ela funciona, apesar de ser destra, sim, ela funciona pelo lado
majoritariamente o lado esquerdo do Esquerdo. cérebro. Então, tem o homem canhoto, que funciona do lado esquerdo do cérebro, e a mulher canhota, que funciona do lado direito do cérebro. Doido, né? Mas é só uma ideia, porque assim, dependendo do qual é a sua lateralidade cortical, você vai receber um impacto num órgão diferente, que vocês vão depois ver depois que eu Ah, dar um entendi. mapa. Porque no nosso cérebro Esse existe... choque, então, é bipartido? Não, ele não é bipartido. Ele impacta mais um lado do que o outro. Ninguém é destro completamente e nem canhoto Entendi, completamente, entendi. tá? Porque a gente trabalha com níveis oscilantes de hormônio, que uma vez você pode estar de um lado, você pode estar de outro. Uma mulher destra na menopausa, ela acaba indo para o outro lado, né? A percepção, ela nunca vai deixar de ser destra, mas a Hum, percepção dela muda. Assim como o homem na senilidade também. Uma mulher que toma anticoncepcional também muda a interessante. percepção. Tá? Então, são detalhes só para entender que nem você pode ter o seu irmão do seu lado lá no campo de futebol e os dois receberem aquela notícia. Mas um vai interpretar de um jeito e o outro vai interpretar do outro. Porque é o óculos que a gente vai construindo para enxergar o mundo. As lentes que causam a nossa, constituem a visão de mundo, né? E isso, porque ali tem valores, né? Tem todas as crenças e tudo mais. Até os gêmeos univitelinos têm percepções diferentes. Então, Perspectivas pode diferentes. ter. Se você me permite, isso não foi combinado, Rui, mas eu só vou traçar um paralelo, porque está muito próximo da minha realidade. Minha mãe está com descolamento de retina, ela já tem uma certa idade. Ela foi fazer os exames e tudo, e o médico o que que disse? Falou, ó, a senhora já está quase entrando na idade de ter problema de descolamento de retina. Mas eu vou perguntar para a senhora teve algum trauma? Ela falou, o falecimento do meu marido. Ela falou, ó, tá mais, a senhora já Qual está quase descolamento? Direita ou esquerda? esquerdo, Esquerda? esquerdo, Não. salvo engano é esquerdo, né? Não, porque como ela está na menopausa, pode ser mesmo. Mas tudo bem. E aí você começou a falar e eu falei, caramba, de repente acho que é isso, né? A questão emocional impacta muito no físico e o médico constatou, né? Que a Ele possibilidade é muito maior perguntou, de ele ter sido perguntou oriundo de um trauma do que do avançar da idade, né? não, mas ele perguntou se era um trauma emocional ou um trauma físico. É, aí esses É um detalhes eu trauma não. físico, é uma batida, né? Não, sim, não, são três formas. Desculpa, eu não conceituei direito. A primeira forma é um trauma físico, um acidente de trânsito pode causar descolamento de retina, um trauma emocional ou fator idade. Entendeu? Como Uhum. ela não teve nenhum acidente nesse período, só teve esse trauma emocional e está quase próximo do período, a possibilidade de ser emocional, ele falou que era muito maior. É. Então, quantos anos sua mãe tem? 70. Então, todas as pessoas de 70 vão ter descolamento de retina? Não necessariamente, né? É, igual eu fui no hospital outro dia para fazer o exame de rotina e ele falou para mim: para sua idade, você já devia É, estar usando tal grau. Eu falei: ué, mas como assim? Quer dizer é que a padrão? gente todo mundo da minha idade usa esse grau? Ele falou: não, é a média. Eu falei: mas eu sou fora da média. Exato. Olha, eu vou te falar, aí na nossa família tem histórico de fora da média, porque minha avó tem 98 anos e lê perfeitamente bem. Raramente ela usa óculos para E ler ela a teve Bíblia com descolamento aquelas. de retina? Não tem, 98 anos. Então, Então, é realmente, essa assim, tese cai por terra mesmo, faz não, sentido. vocês vão entender tudo isso quando a gente estiver falando, que assim, nem sempre o sintoma que aparece hoje é de agora. Hum, Tá? Então existe ali o programante, o ativador, que a gente vê se vai dar tempo da gente falar, né? Porque daqui a. Nossa, já tá morto. Eu 35 quero morrer, minutos. menino. Vou ter que correr É, aqui, sem hora então, agora. da primeira lei eu já tenho uma curiosidade. O que, que seriam esses gatilhos? É justamente isso que você está Então, conceituando agora? isso. Porque a hora que você recebe aquela mensagem, né? Aquela mensagem lá, aquele impacto, o que gerou o conflito, né? Vai ali ativar. Então, o psique, que foi o que eu falei agora, que vai, sabe, como que você percebe o mundo, aquilo vai interferir de que lado que você vai receber, em qual órgão que você vai receber
a informação, né? Então, no cérebro tem ali os centros de controle de todo o corpo, estão separados ali dentro do encéfalo, né? Não é do cérebro, né? É do encéfalo, que é composto de tronco cerebral, cerebelo e o próprio cérebro, que é o córtex, né? Bom, aí, então, aí vai dar a psique, o cérebro, por quê? Nesse momento que você recebeu, o cérebro vai receber uma descarga elétrica que vai causar uma marca no cérebro. É uma marca em forma de ciclos concêntricos. Mostra lá, vamos ver, Vamos vai. colocar aqui, ó. Só um Mostra aí. minutinho enquanto você fala aqui. Enquanto Porque você aí fala fica que eu até vou... mais fácil de dizer o que é Aquela que... foto dupla ou aquela única? Pode ser a dupla, ou a única, você que Pode ser sabe, tanto dupla. faz, de qualquer jeito ela vai... Sim, acho que a dupla vai mostrar legal. Deixa eu só dar um zoom nela aqui Porque e o eu vou povo vai achar que é compartilhar fake, agora. né? Então, tá É, vendo? produzida. Né? Então, ali, ó, onde está aquele quadradinho amarelo, ali, ó, estão vendo que tem um círculo ali, tá? Sim. Tá? Então, aquele círculo é onde aconteceu o impacto emocional. Ali é chamado de foco de Hammer. Tá? Então, é um ciclo concêntrico, como se você pegasse uma pedrinha, jogasse na água e faz aqueles círculos. Tá? Sim, É sim. isso que vai acontecer no cérebro. E à medida que isso acontece ali, naquele ponto, onde está ali aquele círculo, ele é referente a um órgão, né? Eu não estou conseguindo identificar ali em qual camada do cérebro que é, porque eu não sei ler tomografia, né? Eu não consigo Perfeito. identificar em qual camada do cérebro que é, mas ali é onde vai acontecer a conexão com o órgão, vamos dizer assim. Então, é psique, cérebro e órgão. Né? Nesse momento, então, tudo fica registrado no que está acontecendo naquela cena. Os seus 5 sentidos que estão ativos naquele momento. Então, qualquer cheiro, qualquer luz, visão, qualquer som, qualquer coisa de Hum, tato, né? Olfato, paladar. Você estava comendo um negócio a hora que recebeu aquela notícia. aquela Isso notícia. a gente vai chamar de trilho do conflito, né? Então, tudo que estiver dentro daquela cena. E, além disso, os 5 sentidos ainda é chamado o tempo e o espaço. O que é o tempo? A hora, a, a estação do ano. Tá? Ah, e toda vez que chega o inverno eu tenho um determinado sintoma. Provavelmente o conflito aconteceu no inverno. Né? Toda vez que Você eu... citou o exemplo do jogo de futebol receber a notícia, né? De repente você recebe a notícia com sabe aquele cheiro de rojão sendo solto? Toda vez que você sentir aquele cheiro de rojão, te dá um certo desconforto, uma Isso, sensação física, ou até uma isso, descarga de hormonal no corpo, e fazendo a referência àquela notícia ruim que isso, você recebeu naquele episódio, naquele isso, local. isso. Então, é o que a gente chama de trilho de conflito. Né? Então, tempo, espaço e 5 sentidos. Espaço, às vezes, assim, sentado. Imagina só, você toda vez que ia para a escola, depois de meia hora, o seu professor te dava um tapa na cabeça falando para você prestar atenção, tudo mais. Às vezes, mais tarde, quando você for adulto, você está ali fazendo um trabalho, estudando alguma coisa, mas depois de meia hora você fica sem levantar, sabe? Começa a coçar a cabeça, entendeu? Porque aquilo tudo ficou registrado. É perigoso depois dos 30 minutos. Tá? Quantas pessoas têm ali intolerâncias ou alergias a algumas coisas que podem estar relacionadas a isso também? Rinite, sinusite, né? Então, algo não me cheirou bem. Então, aquele cheiro. Por que tanta gente tem problema de alergia com perfume? Aquele perfume pode Isso que eu ia te lembrar perguntar, Rui, os processos alérgicos também estão ligados a isso diretamente? todos os sintomas, têm uma Perfeito. emoção e um órgão impactado dentro dessa Perfeito. visão da nova medicina germânica.
tá bom? Entendi, Então, entendi. aí é para vocês darem uma olhada. Aí, na época que o Dr. Hammer começou a analisar essas tomografias, a comunidade médica disse que era problema da máquina do tomógrafo, né? A Siemens, que era a fabricante dos Entendi. tomógrafos daquela época, fez um laudo técnico dos equipamentos, dizendo que não era, porque fizeram o mesmo exame Garantindo a integridade dos equipamentos, né? Foi uma em mais de constatação um científica, né? equipamento. Em mais de um equipamento e apareceu a mesma marca. Então não era possível ser problema de equipamento. A Siemens tem. Isso tem nos documentos lá que a gente estuda lá, exposto para a gente esse laudo da Siemens aí. Que bacana. Bom, Rui, posso te fazer uma pergunta? Deu uma travadinha na tua câmera. Chegou a desconectar a câmera aí? Eu estou te não, ouvindo perfeitamente, só que sua imagem está travada. talvez aqui a minha conexão, como eu não estou no cabo, Ah, né, entendi. como eu estou Entendi. longe do modem, assim, o computador está longe do modem, Ah, pode ser que beleza. de vez em quando dá uma travada, mas se estiver me ouvindo, segue o barco. Tá perfeito, tá perfeito. Não, sua narrativa tá perfeita. Pode ir tranquilo. Então Vamos tá tocar o bom. barco aí. Bom, essa é a primeira lei, então, né? Por trás de um sintoma sempre existe um órgão impactado e um conflito. E aí vocês vão entender por que que um conflito é isso, um conflito é aquilo, né? Não dá para a gente se aprofundar muito. Lembre-se que isso aqui é só um en passant, tá bom? Mas ali, qualquer Sim. dúvida, estamos aí à disposição. Bom, já falamos sobre a percepção, né? Uma coisa que eu gosto muito de dar exemplo, sabe, dá tempo, Márcio? Eu estou preocupado, só tem 20 minutos. Vamos tocar no barco. Vamos. Se não der, vai ficar para a próxima live, mas vamos abordar o Então máximo que a gente. eu quero falar muito das leis, então eu vou parar de ficar dando exemplo, não, muito assim, não é muito do que eu quero, tá bom? Então vamos lá, segunda lei. A segunda lei é a lei bifásica da doença, né? O que é bifásica? Ela existe uma lei onde ela tem uma fase ativa e uma fase de reparação, uma fase simpático-tônica. Vamos falar de sistema simpático e parasimpático Você quer aqui. que eu compartilhe a tela? Eu tô aqui com aquele gráfico na mão. Compartilha, por favor, que aí eu dou. Vai lá, vamos lá. Todo mundo está enxergando direitinho aí? É Então bacana, tá. a gente consegue chegar. E sua câmera voltou, Tá tá bom, perfeito agora. tá bom. Então, ali, ó. Ali naquela primeira parte, antes da letra A, ali a gente diz que é o ciclo normotônico, né? Ou seja, nós estamos ali, ó, antes tem aí, onde você está agora aí, Márcio? Onde está na eutonia ou normotonia, né? Então é ali ó, que a gente diz assim, o ciclo, a curva de cima, o tônus simpático, a curva de cima é o nosso dia. Vamos fazer uma analogia assim, é o nosso dia. Estou lá trabalhando, gastando energia, tal, vou para academia, lá, né? Então eu estou ali no sistema simpático, eu estou no momento em que a maioria das minhas ações são voluntárias, né? E Entendi. aí, a parte do ciclo de baixo ali, ó, da curvinha de baixo, ali já é Da o senoidal. parasimpático. Vamos pensar que isso é a noite, é o relaxamento, é o descanso, onde o Perfeito. nosso corpo vai ali recuperar energia e vai fazer a reparação dos órgãos e tecidos e tudo mais. Beleza? Tudo bem assim? Perfeito. Tá vendo a letra A? A letra A Sei. é o evento impactante, inesperado, vivido de isolamento, que o Dr. Hammer chama de DHS, Dirk-Hammer Syndrome, ou seja, a síndrome de Dirk-Hammer. Dirk-Hammer era o filho dele que foi baleado e ele deu esse nome em homenagem ao filho dele, né? Que é o momento impactante que gerou ali o desequilíbrio biológico, tá? Nesse Isso, momento, Rui, isso, essa senoidal é a nossa normalidade. Isso você está falando das nossas taxas hormonais, é não, isso? a gente está Quando você falando, fala não. A gente está falando do nosso só ciclo sobre normal. emoções. Não, nós estamos falando de ciclo biológico, não estamos falando de Ah, emoção. beleza, Ciclo beleza. O biológico. metabolismo do dia a dia, é isso. Isso, então lá, o dia Perfeito. Então, gasta energia, reparo, gasta energia, reparo.
né? Beleza. Então é o ciclo normal, nosso ciclo circadiano, vamos falar assim, né? Para ficar Entendi. chique no últimos, né? Uhum. Beleza, o Azinho ali é o evento impactante, é o DHS, é o momento em que eu recebi a notícia impactante. Nesse momento, meu corpo entra em estado de alerta, ou seja, ele entra numa fase ativa simpaticotônica ou numa hipersimpaticotonia. Os meus, Entendi. todos os meus sentidos ficam alerta. Então aí eu vou Uhum. ter insônia, eu vou ter perda de peso, eu vou ter extremidades geladas, mãos e pés frios, porque a minha atenção toda está voltada para ali, para o centro, né, da minha energia, vamos falar de energia biológica, tá Sim, bom? sim, sim. Onde eu preciso de sangue para os músculos para eu poder correr, para eu poder lutar, ou simplesmente para eu paralisar. Então, esse evento impactante, ele tem essas três opções, né? Ou eu corro, ou eu brigo, ou eu finjo de morto. Certo? Agora, deixa eu aproveitar, Rui, e fazer uma pergunta extremamente de leigo. Na síndrome do pânico, as ondas atingem esses níveis ou não? Sim, quando você está em síndrome do pânico. Como é síndrome? Síndrome, tudo que a gente fala de síndrome, ele atinge vários níveis, né? Além do nível Hum, biológico, ele também atinge ali o nível emocional e o psicológico, tá? Eu vou ver se dá entendi. tempo da gente falar alguma coisa sobre isso ainda. Não sei se eu vou conseguir, tá? Perfeito. Mas é isso, você está em estado de alerta. Estado de alerta. E qualquer coisinha que tiver relacionado ao o DHS, né, o momento impactante, que é o trilho do conflito, vai ficar, sabendo que ali fica aumenta, desce, Sim, mas sim, ele há uma nunca relaxa, oscilação. Mesmo ele, alto, há uma oscilação. ele não relaxa, porque a fase normal é na altura daquele cinza mais claro, Sim, entende? Ali ele está exacerbado, está no momento de atividade exacerbada, né? Tá em momento de fase de realmente de alerta, né? Eu tenho que usar todos os meus sentidos e as minhas forças para ficar alerta. Normalmente, nessa fase, a gente não tem sintoma. 90% entendi. dos sintomas que a gente tem são de fase de resolução, tá? Hum, Mas a gente vai ver ali na terceira lei o que, que acontece. Porque aqui nessa fase ativa, dependendo do órgão, ou ele perde célula, necrosa, como a gente chama, hum, né? Ou você perde sentido, por exemplo, 5 sentidos, a gente não necrosa. Né? Não necrosa um olho, não necrosa o nariz. Eu perco a capacidade daquilo nessa a fase ativa. performance, perde performance do Então, aparelho. perde isso. Então, ali, quem está com anosmia, ou né, que não sente cheiro, ou não sente paladar, Sim, tá bom? Tá ali nessa fase ativa aí, tá? Nessa fase ativa, então, pode também haver ali a proliferação de células, o que se chama de câncer, tumor, hum, cisto, né? Tudo isso aí, porque a gente vai entender o porquê que isso acontece. Aí, por isso estou falando, ó, a gente vai estar falando de câncer na hora que a gente estiver no meio dessas leis, por isso que é importante ficar, né? A gente dá essa contextualização aí. Bom, beleza. Chegou no S ali, a gente, de alguma forma, resolveu o conflito, tá? Fez uma terapia, se for acompanhada, não vai ter problema, mas fez uma terapia, ou então a gente, sabe, apertou o F e deixou a coisa embora, sim, sim. se livrou daquilo, me livrei do conflito de alguma forma, resolvi consciente ou inconsciente aquele conflito. A Desculpa a gente vai entrar. brincadeira, Rui. De repente a pessoa fez até um bar terapia, tomou todas. Esqueceu. Não tem desculpar a brincadeira, não. Nós estamos aqui, está tudo bem. Aqui nós estamos da mesma família. Gente, aí a gente vai entrar ali, então, no momento em que a gente vai começar a reparação. O vermelhinho já começa a fase
de reparação, ali, ó, parasimpática. Lembra que ali a curvinha para cima era dia e a curvinha para baixo era que eu chamei de noite, lá no Sim, comecinho? sim, Tá aqui no vendo que começo. aqui, tá vendo que ali entre o A e o S, a curva de cima está maior, porque tá numa fase mais exacerbada? A gente vai entrar aqui agora no vermelho, também dá para perceber que essa fase também é exacerbada, né? Ela Sim, está ali, ela é maior do que normalmente acontece. E a partir daí, desse S, é que a coisa começa a aparecer, normalmente. Não estou dizendo que entendi. todas, normalmente. Então aí vão começar as ites, todas as inflamações, as febres, elas vão começar aí. Por quê? O corpo vai entrar num processo de reparação. Lembra do círculo concêntrico que eu falei lá no cérebro, que apareceu lá, o Sim, quadradinho amarelo? sim, Nesse momento, aquele lugar do cérebro e o órgão que foi impactado, que é referente, vai entrar em fase de reparação. Quem repara? Sangue, líquido, água. Então, começa a haver ali um edema, tanto no cérebro, naquele ponto, quanto no entendi. órgão, né? Então, a febre, o que, que ela é? Nada mais do que um momento de reparação, né? De trazer ali condições para não proliferar micro-organismos, tá? Porque a temperatura regula a proliferação de micro-organismos também, né? E aí ela vai lá para quê? Mandar célula, mandar sangue para poder reparar as células. Bota lá na tela que eu vou precisar daquela telinha ainda. Ah, bacana, bacana. Eu vou só aproveitar e mandar um abraço aí para Daia da de Paula, Terapia da Cris, Mauriane, sejam bem-vindos. O pessoal está passando Bem-vindo. aí pelo Instagram. Se quiser mandar a tua pergunta, eu sei que o tema é bem complexo, né? É, Mas faz todo sentido. Eu estou me analisando aqui, inclusive, se você me permite, um minutinho traçar um paralelo totalmente leigo, mas eu preciso contar isso para ver se faz sentido. Eu moro aqui no sítio, né? Moro na Serra da Cantareira, e nós inventamos de tirar um cacho de abelha. E aí o que acontece? Quando a gente começou a movimentar, entrou abelha por tudo quanto é lugar, embora a gente tava meio que protegido do jeito que deu. E aí descarregou, teve aquela descarga de adrenalina, né? O que aconteceu, que já tem um pouco mais de idade, quando passou a adrenalina, eu fiquei com o corpo todo dolorido. O meu enteado, que é mais novo que eu, normal, se recuperou muito rápido. Então, esse pico reflete no corpo. O corpo já não tem aquela estrutura de regeneração tão rápida. não, Faz sentido isso que eu estou te falando? Ou eu já ele, estou ficando velho ele, mesmo, não ele, tem jeito? não, ele regenera sim, só que cada um tem uma condição física diferente do outro, Hum, né? A dor é reparativa, é reparadora. A dor é reparadora. Tanto é entendi. que eu brinco muito com o pessoal, fala assim, ah, eu estou com dor. Ótimo! Que bom que você está com dor. É sinal de que você está resolvendo alguma coisa, tá? Então ali a abelha entrou lá, de repente o espalhar das abelhas foi o DHS. Exatamente. Enquanto você estava no pico de adrenalina, você estava entre o A e o S. A hora que Você foi essa abelha... falando, eu fui me conectando, fui assim, comparando. Eu achei que fez Isso, muito porque sentido. ali ó, aumentou seu batimento cardíaco, sua frequência respiratória, né? Você teve que correr ou ter alguma coisa assim. Corri bastante. Entendeu? Então, e aí depois que passou tudo isso, você entrou ali no PCLA, que ali, assim, aí começa a dor mesmo, porque aí, porque na hora que você está no vamos ver, na corrida, Não sente nada. você não Não pode sente nada. ter dor, porque senão você não foge ou não luta. Então o corpo tem essa sabedoria, né? Beleza, então entramos ali no PCLA, por que é PCLA? É a fase onde vai começar então a reparação propriamente dita e as ites, né? Então tudo que é bursite, tendinite, rinite, otite, tudo vai acontecer nesse momento aí, na fase de PCLA. E aí, aqui então assim, sangramentos, alguns sangramentos vão acontecer aqui. Por quê? Lembra que eu falei que alguns órgãos vão proliferar célula, que vão Sim, aumentar a quantidade de célula, vai gerar um tumor, vamos dizer assim? Quando chega no PCLA, aquilo não precisa mais. Então,
o corpo vai eliminar aquilo, e aí sai com um sangramento, tá? Não vamos confundir sangramento com hemorragia, tá, gente? Aí já outra história. Aí, assim, o corpo é tão inteligente que ele falou assim, vamos parar de jogar aguinha aqui no cérebro, naquela rodinha lá do cérebro, que vai dar ruim esse negócio aí. Vamos segurar a onda. Vai dar um problema, vai dar um arrancamento de sinapse, vamos falar assim, né? Vou perder alguma parte do cérebro mesmo com com esse pico. O corpo é tão inteligente que ele gera ali uma epicrise. Tá vendo a pontinha, a piramidezinha no meio dos dois vermelhos? Por quê? O corpo um obelisco aqui, desculpa o paralelo infeliz, mas é um obelisco aqui no meio. É um obelisco, vamos dizer. E você vê ali que ele é bem alto. Então ele vai, de alguma forma, relembrar a fase ativa, porque lembra que eu falei que na fase ativa não tem sintoma? Sim. Ele vai relembrar a fase ativa, onde ele vai crescer ali para dar um pico energético, uma descarga, para poder começar a liberar aquele líquido que começou a ser armazenado ali naquela região e no órgão, né? Aí, então, ali pode acontecer, então, os espirros, as cãibras, algumas diarreias, tá? As tosses, isso aí acontece no os AVCs, né? Então, a pessoa morre de ataque cardíaco, não é porque ela passou um estresse muito grande, mas porque ela resolveu um estresse muito grande, porque o ataque cardíaco é uma epicrise. Tá? Beleza. Passou, aí o corpo continua na reparação, ele vai para PCLB. PCLB é a fase exudativa, aí sim, e a cicatricial, na verdade, é a fase cicatricial, onde vai sair toda aquela água e o tecido vai começar, então, a cicatrizar. Tá? Aí, então, no PCLA aparecem as artrites, na PCLB aparecem as artroses. Como você falou, a fibromialgia, PCLB. Tá? Sim, então, perfeito. Seja, a fibromialgia é um estado de resolução de uma grande impotência e uma grande desvalorização. Tá? Aqui, na epicrise, pode acontecer também fraturas. Fraturas sem... Sabe aquele negócio? Poxa, eu só torci o pé, quebrei o tornozelo. Né? Entendi. Porque ele já estava... Lembra que ou perde célula ou cresce célula? Exatamente. Né? Na fase ativa, o osso vai ficando mais esponjoso, mais fraco poroso ali na fase ativa, mas ele quebra na epicrise. Tá? Então, vamos lá. Depois da PCLB, então a fase cicatricial, e aí sim entra-se novamente em normotonia. Porém, se você não resolveu o conflito, você pode entrar em looping. Aí você volta para o começo da fila, na PCLA de novo, e vira a inflamação, e vai para a epicrise. Se você não passar pela epicrise, continua na PCLA, e ele vai voltando em looping e vai criando aí a doença crônica, né? A rinite que toda vez ataca, porque eu não sei por que determinado cheiro me faz mal, e às vezes a gente nem precisa saber qual é. Eu tinha uma questão muito grande com isso, com cheiro de coentro. Eu não podia com cheiro de coentro de quilômetros. Eu tinha uma horta perto da minha casa, eu passava do outro lado da rua, eu ficava com dor de cabeça, porque aquele cheiro, por algum motivo que até hoje eu não sei, me lembrava um conflito e me dava muita dor de cabeça. Agora, lá vem eu com meus paralelos esquisitos, mas isso daí eu já tenho feito há algum tempo. Você tem alguma linha europeia na sua árvore genealógica? Nunca vi, mas devo ter com essa cara de português que eu tenho. Então, porque segundo a minha data pesquisa, isso daí eu já vi em alguns lugares, mas eu sempre pergunto para normalmente quem tem linha europeia não suporta cheiro de coentro. Aí pode estar associado a outras coisas aí, né, segundo a tua perspectiva aí, mas eu sempre faço isso e normalmente a pessoa tem a linha europeia, mas segue aí, desculpa. Eu hoje em dia, eu até cozinho com coentro. Eu gosto muito de cozinhar, e eu até cozinho com coentro.
Eu morei uma época em Brasília, tinha que comer com coentro, porque a comida lá, a maioria, no Nordeste, né, tem muito É nordestino forte, é lá. forte. Brasília e Goiás é bem forte a comida, né? Então eu tive que aprender, mas aí eu consegui. Eu tinha enxaqueca todo final de semana. Todo final de semana, independente do. E hoje em dia eu sei por quê, mas a gente vai conversar isso na frente, se der tempo. Mas vamos lá. Aproveitando, seja bem-vindo, Instituto Vidas com DH. Seja bem-vinda Bom, também. seja bem-vindo. Então tá, então essa é a segunda lei, é a lei bifásica da doença, onde a gente fala ali de fase ativa e fase de reparação. Vamos correr agora que a E coisa tá boa. eutonia é sinal que tá tudo ok, tá tudo tranquilo, Eu voltou para a é a normalidade. normalidade, é a normalidade. Agora, essa montanha russa que acabamos de ver nesse gráfico, Rui, isso você vai passando esses ciclos, o corpo vai degradando diante disso. Por mais que tenha esse processo de reparação, ele vai degradando, ele vai ficando mais frágil quando é exposto a essa saturação, esse episódio traumático, é isso? Ou não? Ele Então, consegue se regenerar 100%? não. Dependendo do tempo que isso está rolando, pode ser que você não. Você pode estacionar, Sim. mas nem sempre dá para regenerar. Porque depende do órgão. Tem órgão que não dá. Uma artrose, por exemplo, que já está cicatrizada, né, você pode diminuir dores por causa com isso tudo, mas você não vai conseguir diminuir uma artrose. É que nem os problemas renais também. O rim, ele, quando ele fica machucado, né, ele fica fissurado ou ressecado, é impossível a regeneração dele, né? Vai dependendo da situação também. Tá? Já o fígado regenera, né? O fígado Sim, regenera. sim, os Tá? rins não. Uma coisa que é Perfeito. importante dizer, né, quando eu falei assim, às vezes o sintoma vem agora, mas ele não aconteceu agora, o conflito inicial, porque existe o conflito que é o programante e o conflito ativador. O programante é aquele que você nem sente, é aquilo que aconteceu há tanto tempo, lembra da tapa na cabeça? Aquele é o programante. O que é programante? Sabe quando você programa um despertador? Sim. Né? Estou programando o despertador para 6 horas da manhã. Ele não vai tocar agora, ele só vai tocar quando chegar às 6 horas da manhã. Exatamente. Esse é o ativador. É aquilo que fez, de alguma forma, hoje em dia a gente pode falar de desmetilar o DNA, né? Ele desencapou o DNA e ali aquele gene se manifestou. Né? Sabe que na epigenética, né, é o meio ambiente tem uma ação muito forte em cima da doença. Você pode ter um gene de uma doença, mas se você não tiver um terreno propício para ela se desenvolver, ela não vai se desenvolver. Né? Então, isso é a epigenética, né, que trabalha com isso. Bom, a terceira lei é a lei do sistema ontogenético. Então, vamos falar assim, ó, tudo que a gente está falando agora não é aleatório. Tá? O Dr. Hammer era médico, então ele se baseou nesse conhecimento, e esqueci de deixar isso aqui claro no começo, que é importante, em 3 tecidos embrionários. Quando a gente está se desenvolvendo, né, lá no embrião, lá, nós somos compostos por 3 tecidos embrionários. O endoderma, que é o primeiro, que é o mais antigo e o mais interno. O mesoderma, que o nome já está dizendo, meso, meio, e o ectoderma, ecto externo, né? O Dr. Hammer didaticamente dividiu o mesoderma em dois, o mesoderma antigo, que é ligado mais para o cérebro antigo, o cérebro mais reptiliano, o cérebro mais arcaico, e o mesoderma novo, que é um cérebro um pouco mais novo. Oi, Maria de Lourdes, bem-vinda. Seja bem-vinda. Tá Então, falando que conheceu o canal hoje. Seja então, bem-vinda seja aí. bem-vinda aí. O Siga o melhor dia para Instagram do. você conhecer o canal foi hoje. Perfeito, Rui. Com Perfeito. toda a modéstia Siga, de casa. siga o canal do Rui também. Depois a gente vai colocar nos comentários. É só seguir o Isso, Instagram do Rui também, né? Quer falar seu Instagram isso. aí rapidinho ou coloca aqui no GC enquanto você vai Rui conversando? underline terapeuta, não tem como errar, né? Vamos. Então, assim, a lei ontogenética do ceciso, então ele vai falar desses 4, vamos falar agora de 4 tecidos, tá? Então, onde o endoderma e o mesoderma antigo são ligados ao cérebro mais antigo, aos cérebros mais ligados a nossos instintos, né? E já o mesoderma novo e o ai,
o mesoderma novo e o ectoderma são um cérebro um pouco mais novo, é o córtex ali, né? O ectoderma, o que é ecto é mais externo, né? Mais novo. Bom, então tá. Então lembra ali que na fase ativa que eu falei ali, que tinha aquele, né? Primeira parte antes do A, entre o A e o S, né? Que tinha aquela parte mais ativa, mais alta. Ali, cada tecido desse vai responder de uma forma. O cérebro antigo responde com proliferação celular, aumenta o número de células, aumenta a função do órgão, e o cérebro mais novo, ele vai com a necrose, ou a perda celular, ou a perda do sentido, né? A perda do olfato, do paladar, da visão. E acontece o contrário lá na parte do PCL, lá da parte vermelhinha, né? Não sou doutor, não. Não Eu sou ia doutor. conceituar antes, eu falei, eu vou colocar, e eu tenho certeza que ele vai bater o olho, mas fica tranquilo, se reapresenta, ô Não sou Rui. médico, pelo amor de Deus, não sou médico, tá? Inclusive, gente, isso aqui é uma forma de abordagem, tá? Paralela da medicina. Nunca vou falar para você pare de fazer tratamento médico, não tome remédio. Nunca vou falar isso porque eu não tenho competência para isso. Nenhum terapeuta holístico deve te falar para parar nenhum tipo de tratamento médico, tá? É o médico só que pode falar isso. Inclusive Bom, falamos isso no bastidores, né, Rui? Sempre frisar isso, que o tratamento alopático ele não pode ser revogado, a não ser pelo próprio profissional, mas além, contudo, porém, mas todavia, o tratamento multidisciplinar ele pode te ajudar no ganho de consciência, em horário de situações, e principalmente com o conjunto de informações que você trouxe hoje. Então, acho que já muda realmente a panorâmica sobre a doença, mas sim. não revoga o Não tratamento revoga, alopático. não revoga. O que acontece é um acompanhamento paralelo, onde você aos poucos pode se livrar do remédio porque você não tem mais o sintoma, né? Mas isso aí é uma causa ali. Então tá. Voltando ali, então o tecido o do cérebro antigo ele vai acontecer o contrário, ele vai perder célula na fase ativa e vai ganhar célula na fase de reparação, tá bom? Então, ali, vamos falar rapidão agora aqui. Ó. Endoderma, mais antigo, lá dentro, mais interno, é tudo aquilo que é relacionado, todo conflito que atinge o endoderma está relacionado à sobrevivência, tá? Então, tudo que atenta à minha sobrevivência. Então, reprodução, alimentação, excreção, isso tudo que atinge, que me dá, que cria uma ameaça a isso, né? Pela percepção daquele que recebeu a informação, lembrando que é o óculos de cada um que vai fazer com que Sim, que você vai fazer esse formato. que vai entender qual é o tecido que vai ser atingido, né? Aí ele vai, ou tudo que for relativo a isso, ele vai estar ali relacionado ao endoderma. Quem está no endoderma ali? Uma parte do estômago, uma parte da boca, uma parte do intestino, né? Uma parte das gônadas sexuais ali, tá Bacana. bom? A parte excretória, né? Então, isso tudo está relacionado ali, é uma parte, porque nós não somos formados só de um tecido, cada órgão tem vários tecidos, né, conjuntos aí. A proposta é esta, viu? Mas tem que ser passado com acompanhamento Sim. médico e paralelo. Você Bom, pode fazer a sua pergunta, tá, Maria de Lourdes? A gente só se eu explicou que ele puder não é doutor, responder, se ele é der terapeuta tempo. holístico, né? Mas você pode ficar à vontade aí, pode fazer as suas perguntas. Mas qualquer coisa também manda um direct lá para a Sim, gente, sim, pode entrar em contato direto com o Rui tá bom? via Instagram. Isso, no WhatsApp. Então tá. Então vamos falar um negócio aqui. Ah, mas o que é? Como é assim? É câncer? É um reparador? O câncer nada mais toda doença, todo sintoma nada mais é do que uma adaptação do corpo para a sobrevivência. Parece ser louco falar isso. Mas como assim? Eu estou com câncer e é para sobrevivência? É.
Porque um câncer de fígado, por exemplo, é um aumento o corpo está precisando armazenar mais energia. Então eu preciso de mais hepatócitos, mais células do fígado para poder armazenar mais energia, mais alimento, né? E aí você vai justamente numa hora dessa, você vai lá, o cara fala, você está com câncer de fígado. Aí pronto, aí vai atingir outros tecidos, porque você vai entrar num choque de mais uma notícia impactante, inesperada e de Exatamente. isolamento, tá? Então, tem muita gente que morre mais de diagnóstico do que da doença propriamente dita, né? Por causa da forma como ela é abordada. Né? Os médicos chegam com os dois pés no peito e saltam a agulha ainda, né? Pá! Tipo assim, então, Exato, na sem hora você massagem, né? é. Então, um câncer de fígado, um câncer de mama, né? A gente vai então chegar ali. Então, bora lá. Endoderma é isso. Mesoderma novo, mesoderma antigo. Tudo aquilo que me causa um atentado à minha proteção, porque o mesoderma antigo é tudo aquilo que é relacionado às capas que envolvem todos os nossos corpos. O periósteo que envolve os ossos, o pericárdio que envolve o coração, a pleura que envolve o pulmão, a derme que está ali antes da epiderme. Epiderme é outro tecido, derme um pouco abaixo. Então, a acne tem a ver com a epiderme. Acne é um atentado, tá? Todo sintoma de acne, ele é um atentado à minha integridade, à minha imagem, tá? Então, o corpo está criando ali uma carapaça, de alguma forma, para poder se livrar. E aí você vai para o espelho e você olha e você se ataca mais ainda e aquilo vai crescendo. Quanto mais Você você olha, você se reforça ataca, aquele pico, né? e o corpo vai reagindo. Ó, eu preciso me defender e vai pipocando acne ali. Tem um vídeo legal no YouTube que eu falo sobre acne, inclusive com o meu professor, meu mentor, eu fiz uma live com ele sobre acne. Fiz tratamento de pessoas com acne online, tá? Usando esse conhecimento IAFT, que foi sensacional. Bacana. Então tá, aí vamos para o tecido mesoderma novo. Mesoderma novo é todo aquele tecido que nos dá estrutura. Então, ossos, ligamentos, articulações, tendões, músculos, tudo isso é aquilo que tudo que impacta ossos, músculos e tendões, tudo mais, é quanto mais externo, é uma impotência. O músculo, dor muscular é impotência, não ter podido fazer alguma coisa, né? Já quando a gente vai indo mais para dentro, mais para dentro, mais para dentro, é desvalorização. Desvalorização ou Entendi. autodesvalorização, tá? Osteoporose, uma grande desvalorização ou uma autodesvalorização. E dependendo da região do corpo que tem uma conotação. Cabeça é uma coisa, pescoço é outra, coluna é outra, braço é outro, mão é outra, mindinho é outra. Então, tudo isso a gente, no meio na avaliação, a gente entende. Já sabe quando assim? Ah, eu tô com o meu tornozelo, quebrei o tornozelo, tá? O tornozelo direito. Porque, voltando na lateralidade cortical que eu falei lá, Verdade, lá no começo da live. todo destro, tá? Mulher ou homem destro, que tenha questões com a mãe ou com filhos, vai sentir o impacto do lado esquerdo, tá? E tudo que não for nessa linha vertical, mãe e filho, não é pai, é mãe. Vai para o lado direito. Então, quando você me diz que quebrou o tornozelo direito e você é uma pessoa destra, agora é o seu vídeo. Ah, pensei que o seu vídeo que tinha parado. Não, eu tô lendo a pergunta uma constatação da Maria de Lourdes. Daqui a pouco a gente coloca aí. Então, assim, é lógico que, gente, lembre-se que isso aqui é superficial e é lógico que é assertivo, mas a gente tem que ver várias coisas dentro São de várias uma nuances para fechar um avaliação. diagnóstico Mas perfeitamente. bater o olho é isso. Uma mulher com câncer de mama do lado esquerdo, se ela é destra, tem alguma coisa a ver com mãe ou filho.
E ainda vou ter que saber se ela tem um câncer de mama lobular ou um câncer de mama ductal. Porque o lobular é mesoderma novo, mesoderma antigo. O ductal é ectoderma. Né? Então vamos lá, mesoderma novo é tudo aquilo que mexe na nossa estrutura, tudo que, né, relativo a ossos, músculos, tá? Inclusive veias e artérias também. Mas aí é mais É aprofundado. muito A complexo, gente tá né? doido aqui, É né? muita informação, É muita muita informação. informação. Voltando ali, então, ao ectoderma. Ecto, fora. Tudo que tem contato com o externo. Pele, cabelo, pelos, mucosas, vão estar relacionadas a contato ou separação. Um contato que eu não quis, um contato que eu Exatamente. sinto. Uma Deixa. coceira é um contato que eu tive que eu não quis, eu quero coçar para arrancar aquela sensação de mim. Uma ulceração é abrir a pele para ter um contato que eu queria ter e não tive. Ou que foi perdido. Não, que foi perdido também, pode ser, né? Porque diante desse trauma desencadeou o processo e. Perdi a pessoa então. Perfeito. O câncer, vamos falar do câncer de mama rapidinho. O câncer de mama lobular, que é a glândula que faz ali, produz o leite, tem a ver com não ter conseguido proteger a minha cria Hum, ou aquilo que eu considero como meu dependente, às vezes pode ser sim. pais também, tá? Já um câncer ductal, o câncer lobular, ele está na fase ativa, certo? Está lá na primeira parte. O câncer ductal do canal do leite, ele está na fase de reparação, porque ele é um tecido do cérebro novo. Que acontece? Quando eu estou em fase ativa, o duto, né? Não, quando ele está ali entre o A e o S. Vamos falar assim, do ductal, que é a grande maioria dos cânceres de mama. Porque algo foi arrancado de mim. Aí a gente vai ver se é direita, esquerda, e aí vai entender a história da pessoa. Algo foi. Entendi. Meu filho resolveu sair de casa. Sem nada. De repente, resolveu sair de casa e foi morar na Europa. Sem me avisar, assim, sumiu. Pode ser que comece ali um câncer de mama. Tá? Pode ser, tá, gente? É uma possibilidade que tem que ser vista na história. Mas é algo que. Por quê? O canal do leite precisa, na fase ativa, ele precisa aumentar a luz do canal para poder passar mais leite, para poder amamentar aquele que foi arrancado de mim, para poder fluir aquele leite que não vai ser mamado. É um negócio bem assim, né? Então Incrível. a gente primeiro tem que entender, quando a gente fala de medicina germânica, a gente tem que entender qual é a função daquele órgão, certo? Quando a gente entende a função do órgão, eu vou procurar o conflito. Então, o fígado é para armazenar, é para criar sangue, armazenar tal. Então, eu preciso ter um câncer de fígado para ter mais espaço para armazenar mais, né? Entendeu? O colesterol, por exemplo, o colesterol é uma fase de balanço, que a gente chama, que é ali do looping. Por quê? Eu preciso abrir a minha veia de alguma forma, necrosar as paredes dela para poder passar mais sangue, porque é para eu enfrentar uma grande batalha, que eu enfrento sempre, um conflito familiar dentro de uma batalha, tá? E aí, quando eu, de alguma forma, dou uma relaxada, o corpo vai lá, opa, vamos recapear essa rua aí que está tudo esburacada, vai e manda o colesterol. Exatamente. O colesterol é o cimento, é o asfalto. Só que se você entra, vai e Que volta, vai inclusive e você volta, dosa a quantidade de asfalto que você vai pavimentar isso dentro da medicina germânica não tem a ver com o que você come, ao que você não tá? ao que, Não tem opa, a ver com o que você come, tem a ver com o oi, deu. conflito, mas não tem a ver com o que você come, não. Todo mundo que come gordura tem colesterol alto? Não. Meu Não. sogro pesava 120 quilos e o colesterol dele era de um adolescente. Ele comia linguiça, comia tudo quanto é coisa. Entendeu? Então, eu, magro, sempre fui magro, e meu colesterol é alto.
porque eu não consegui resolver o conflito que eu preciso resolver. Um dia que eu resolver, Entendi. talvez eu tenha um ataque cardíaco, mas tudo bem. Aí tá feito, tá resolvido. Tem coisas que é melhor não resolver. Deixa quieto, tá? Bom, entendeu? Entendeu esse lance? Ficou Tá? claro, Então, claro. assim, o que é do cérebro antigo prolifera para aumentar a função do órgão, né, para dar tempo para você resolver o problema, assim como o cérebro novo diminui a função do órgão também para te dar tempo, e que a gente vai ver isso na quinta lei. Agora vamos chinelar aqui na quarta lei. É, Tudo bem? deixa eu só dar um retorno para Maria de Lourdes, que ela comenta sobre os transtornos dela. Maria de Lourdes, eu vou encaminhar essa pergunta pro Rui e ele te responde no direct, até porque você fala sobre medicamentos e aí é uma questão mais pessoal, então ele pode te dar até uma orientação e um encaminhamento, ok? Beleza, tá bom. Bom, então nós falamos ali, né? Então, assim, ó, por exemplo, pneumonia é muito comum, né? Pneumonia é uma fase de resolução, tá? Por quê? Sim. Porque é um grande medo da morte, né? E a morte está em mim, pode-se dizer, ou está próxima a mim. Aí o corpo vai aumentar os alvéolos, vai necrosar as paredes dos alvéolos para poder ter mais ar para sobreviver. Só que a hora que vai reparar, eu preciso de água. Aí vai a água para lá e aí dá a pneumonia. Tá bom? Vamos falar um pouquinho só rapidinho da fibromialgia. Entendeu o Sim. câncer, a questão do câncer que eu falei para você que você quando não dá para responder sobre câncer sem falar da terceira lei? É bem complexo, mas aí, você explicando, Rui, primeiro fui juntando o que eu já tinha visto no vídeo, fui traçando paralelo de algumas pessoas que estão passando em atendimento que já tem patologia no físico. Tem um caso de uma pessoa que o filho foi para Europa, justamente para a Europa e ela está com depressão, entendeu? Já Uhum. baixou a imunidade em vários níveis. É, É tudo conectado, cara, com uma clareza assim que É, incrível. as questões emocionais também têm impacto no cérebro, tá bom? Com o impacto daquela forma mesmo, das bolinhas. Vamos falar de bolinhas, né? Sim, sim, dos Porque círculos. assim, só que o Dr. Hammer chama isso de constelação esquizofrênica. E não tem nada a ver com esquizofrenia, Tá, tá. mas é uma forma que foi. Por que constelação? Porque ele, examinando pessoas que tinham problemas emocionais e mentais, ele percebeu que não tinha só uma bolinha, tinha mais de uma. Então ele falou, nossa, parece uma constelação. E não tem nada a ver com constelação familiar do Beth e Hannibal. Nada a ver. Desassociei disso. Não, não, não. Entendeu? Então, é assim, quando existe uma constelação, as pessoas não têm sintoma. Não tem sintoma físico, mas tem sintoma emocional. Então, por exemplo, uma síndrome do pânico, bem provavelmente tem mais de uma área do cérebro atingida. Né? Um maníaco agressivo, ele tem ali, por exemplo, vesícula biliar impactada e reto, porque ele está Hum, mexendo com a identidade, com o território e com as coisas injustas. Entende? Que mais? A ninfomaníaca, né? Ovário, ovário. Então, né? Ovário direito e ovário esquerdo. Por quê? Porque ele ali também tem uma questão sexual ali, que é uma. Aí vai envolver tanta coisa que, olha, não dá nem para a gente começar a falar, porque senão a gente vai ficar até amanhã e não vai dar tempo. Bom, dá pra fazer um seminário. né? Vamos entrar então aqui um pouco, agora para falar um pouco de outra coisa que é totalmente doida, né? Sobre os micróbios, que é a quarta lei, vai falar sobre o sistema dos micróbios, né? Então, os Então, micróbios. é isso. Eu fiz uma N perguntas, mas já foi respondendo tudo, não consegui nem fazer. Mas é bom que já explicou, já ficou claro. Mas a pergunta era justamente essa: qual que é a relação dos micróbios com os nossos tecidos? Embora você vai conceituar, mas já coloca essa pergunta aí no hall. Mas é isso mesmo. Os micróbios, eles são chamados, dentro da medicina germânica, uma analogia, dizendo assim, ou eles são lixeiros, ou eles são pedreiros, né? Hum, Então, quando existe uma inflamação, os micróbios vão lá
para comer aquele tecido que está sendo retirado, né, para poder jogar fora. Ou ele vai lá para comer um tecido que cresceu. Então eu fui lá no fígado e eu parei a minha fase de escassez, tanto de qualquer coisa, pode ser de dinheiro, de alimento, de amor, de atenção. Eu passei a minha fase de escassez, agora eu não preciso mais daquele pedaço do fígado que cresceu. Os micróbios vão lá para tirar aquele excesso para poder jogar fora, para sair num sangramento de repente. Um câncer de intestino, me saiu um sangramento junto com as fezes. Aí, justamente por causa disso, eu vou lá e eu descubro que eu tenho um câncer de intestino, mas não quer dizer que você ia ficar com aquele câncer o tempo todo. Nós vivemos tendo cânceres, tá? Só que o corpo administra isso. Vai liberando e repõe, Porém, liberando e repõe, fazendo essa gestão. é. E aí, né? Então, é assim, é bem básico essa questão dos micróbios. Ou eles são pedreiros ou eles são lixeiros. Só que se você passou a vida tomando antibiótico, muitos deles já morreram. Por isso que é importante a gente sempre estar contatando um nutrólogo, um nutricionista, para ver como é que está a sua biota, a sua microbiota, para poder repor isso e a gente Como ter está esse ecossistema interno, né? micro-organismos suficientes para poder ajudar a gente a manter. Você sabia que a nossa pele tem tanto micro-organismo? Se não tivesse, a gente mofava? Ah, para ter essa regeneração, precisa alguém que faça A gente esse processo. mofaria. Eles que ajudam na respiração celular, na própria barreira epidérmica. Né? Então, se a gente não tivesse esses micro-organismos, a gente simplesmente estava verde, cheio de cogumelo aqui. Bom, tudo bem? Essa aqui é bem fácil, né? Então uma coisa importante, quando se falam em câncer benigno e câncer maligno, né? Câncer maligno É isso que eu ia te perguntar, sobre é qual que é a aquele perspectiva. que pelo ponto de vista alopático, é aquele que cresce desordenadamente, né? E ali tem uma infecção, ou seja, os micro-organismos estão lá. O câncer benigno é aquele que fica encapsulado. O corpo é tão sábio que se eu não tenho micro-organismo para debridar aquele tecido, eu vou embrulhar ele e deixar ele no canto. Sabe o lixo? O lixeiro vai passar só amanhã, mas eu já amarro o saco e deixo ali perto do portão. O corpo faz isso também com o câncer benigno. Bota dentro de uma embalagem, porque ele não está nem sendo vascularizado, não está sendo alimentado do sangue, ele só está lá, ocupando espaço, não tem efeito nenhum. Né? E aí, depois, quando tem micro-organismo, ele é debridado. Né? E vamos então para a última lei, que é mais controversa ainda. Então, eu tenho uma curiosidade. Eu vou esperar você conceituar primeiro, mas eu tenho uma curiosidade sobre ela. Mas vai lá, Tá, vamos conversar. siga. Ele fala assim, né? Que nada da natureza é em vão. Tudo tem um sentido biológico. É a lei da quintessência. É a lei que tudo tem um sentido, um programa. Porque assim, tudo isso o corpo faz é automático. A gente não fala para ele, faz isso, faz aquilo. Porque a gente, na evolução das espécies, já foi criando mecanismos de adaptação que é essa Sistemas Biológicos de Sobrevivência, SBS. Tá? Então, eles são arcaicos, eles vêm da época de milhares de anos atrás, com o desenvolvimento das espécies. Né? E é isso. Então, eles são os programas né, que são naturais para os seres vivos, né, e para sobreviver, seres vivos. Então, toda vez que a gente analisa um sintoma, a gente vai perguntar então assim, para que o corpo está fazendo isso? Para que eu estou criando um câncer? Para que eu estou paralisando? Por exemplo,
uma dor limitante, vamos dizer assim, uma dor limitante. Muita gente tem de levantar o braço O e braço ter não. dores nas articulações, bursites, né? Às vezes, eu levantei o braço e aquele gesto me causou um prejuízo. Um prejuízo. Ou alguém se afastou de mim, ou eu perdi alguém, ou eu perdi um emprego, entendeu? Ou então eu sou Incrível o que você está professor e falando. cada vez que eu Incrível. escrevo alguma coisa, a criançada fica jogando papel nas minhas costas, fica mangando de mim. O levantar da mão causou uma agressão. Isso E causou o fim do relacionamento. você E pode ter isso, dor no ao ombro. longo do tempo, isso pode reapresentar porque você O repete marketing, esse padrão e aí termina rompendo e aí o que você idealizava de relação nunca mais vai ser por conta dessa na atuação. verdade, você não precisa repetir. Ó, primeiro, né? Lembra que eu falei lá do trilho do conflito? Né? O trilho. Pode ser que aquilo seja um trilho. Aí, nossa, já deu 1h30, menino do céu. Cara, eu estou aqui traçando vários paralelos, a hora tá voando, e enfim, Jesus, mas gente, é isso, é isso. desculpa fazer vocês ficarem até tão tarde, mas assim, não dá para falar sem falar das leis, tá bom? Mas eu acho assim, vamos só falar um pouquinho então da fibromialgia que você Sim, pediu sim, para sim, sim, falar, sim. né? Então imagina uma pessoa que ela foi desvalorizada de alguma forma a vida toda, né? Aquela mulher que apanhou tanto do marido, né? E enquanto ela estava apanhando, ela não tinha esse tipo de dor. Mas quando ela aprendeu a falar não, quando ela aprendeu a afastar ele da vida dela, ela começa a ter dores generalizadas, porque aquilo foi um alívio de se livrar daquela impotência e daquela desvalorização enorme que ela teve. Tá? Então, o corpo começa a regenerar. Só que ali, lembra-se, é multifatorial. Né? Estou falando de uma forma muito genérica. Né? Mas aí, cada vez que ela ouve a voz dele, volta aquela dor, entendeu? Ela entra em estado de alerta, perdão, ela entra em estado de alerta. Aí passou, relaxa, relaxa, vem a dor. Lembra na academia quando você vai malhar? Não sei se você faz isso, você não Pelas precisa? primeiras vezes. Você não precisa? Que você malha, quando você está malhando, você não está sentindo nada, mas no outro dia, quem anotou a placa do caminhão que passou em cima de mim, não é? E é isso Exatamente. que Os acontece músculos com a vão fazer fibromialgia. questão de te lembrar o movimento que você fez anteriormente. E lembra, a gente, quando estuda a pessoa, a gente vai estudar quais são essas limitações. Eu tinha uma cliente que ela não conseguia levantar o braço. É muito comum para mim ver uma pessoa que não é. Por quê? Ela tinha ali uma questão de que ela levantou o braço para bater no filho. Entendeu? E aí, o filho ficou tão de mal dela e depois ela começou a ter dor no braço, porque toda vez que ela queria levantar o braço, ela não podia, porque o corpo falava: opa, se você levantar o braço, você vai sofrer. Então não levanta o braço. Tipo assim, entendeu? Então você vê isso muito, dor de joelho, da pessoa que não consegue ser flexível, ou se ela foi flexível demais e teve um prejuízo. Dor de cabeça latejante. Se a dor de cabeça é latejante, ela está na PCL. Osso, o cérebro não dói, o que dói é osso. E a gente tem articulação na cabeça, não sei se vocês sabem. Nós temos articulação, temos nervos, temos músculos, e é isso que uma grande impotência de resolver um problema, uma grande impotência de ir contra, Exato. de ir contra aos meus princípios, e o que vai contra os meus princípios e os Conflitos meus sobre valores. valores morais e escolhas, É isso pega aqui, muito. dor latejante do lado da cabeça, dor na nuca, né? Grandes impotências ou desvalorização de não saber como enfrentar medos desconhecidos também. Tá? Então, é só um exemplo. A gente lê a pessoa. Quando a pessoa fala o sintoma, a gente lê a pessoa. Né? Eu tenho formação em anatomia emocional também, então, pelo formato corporal, eu também já sei que alguns conflitos aquela pessoa, que tipo de patologia aquela pessoa pode ter. Entendeu? Gente, deixa eu tomar uma água, porque olha, Oi.
Fica à Márcio, vontade, cara, não toma a dá para sua. fazer em uma hora. Eu tentei, mas não dá. Não, mas fica tranquilo, cara. Eu agradeço a todos, né, que passaram pela live, né? Teve um público oscilante, isso é normal. Só que eu tô inebriado com tudo, com tanto conteúdo que você trouxe, com tanto paralelo que enquanto a nossa conversa estava aqui, depois eu até vou ver a live como ficou minhas expressões aqui, porque eu tracei paralelo primeiro com os meus clientes, com as pessoas que participam dos rituais que a gente desenvolve, pessoas da minha relação, e em alguns momentos você tocou em algumas patologias que eu tenho, tudo isso, cara, foi uma viagem, cara. Eu só preciso te agradecer profundamente você dispor do teu tempo, entregar a tua energia para debelar tanta ignorância e trazer tanta informação assim para a gente. Eu tenho certeza que essa live ela vai ser para muitas pessoas um grande norte. Eu vou usar ela muito para quando a gente for fazer algum atendimento, entendi isso, só procurar, ou até te indicar como um profissional de tratamento da nova medicina germânica, que é interessantíssimo. Esse ganho de consciência serve para que você se readeque emocionalmente e aí o organismo responda também de forma diferente. Lembre-se, Perfeito, curti muito. lembre-se, né, que é uma maneira de olhar, mas não de ressignificar. O ressignificar você vai usar outras ferramentas. E aí a gente vai poder pensar também na questão da transgeracionalidade, dos antepassados. E não estamos falando de reencarnação aqui, não. Estamos falando de conflitos mesmo, daquelas pessoas que... eu tenho um livro de epigenética muito interessante que fala do pessoal da fome da Rússia, ali de uma época ali da guerra, né, que fizeram acompanhamento e viram as patologias que os filhos deles tiveram por causa da fome que eles passaram na guerra. Né? Então, a gente vê essa questão da transgeracionalidade também. E é isso, meu querido. Eu agradeço demais, agradeço vocês muito pela paciência. Eu que Tá? agradeço. Sinto muito, às vezes não dá tempo de responder, mas eu fico ali à disposição, vocês me contatarem no Instagram. Me sigam lá no Instagram, Rui Underline Vou colocar Terapeuta. aqui agora. O meu YouTube já não é Rui Underline, é Equilíbrio Essencial Oficial, tá? Que Equilíbrio Essencial é a minha raiz, é ali onde eu coloquei toda a minha energia para montar o meu espaço terapêutico, e ali é onde eu cresci tanto, conheci tanta gente, ajudei a transformar tantas vidas além da minha própria. E é isso. Ele atende na região de Santo André, então todos da região do ABC podem procurar ele São aí. O Paulo telefone também, né? São Paulo também, sim, no Você sabe telefone que 11. eu atendo uma pessoa de Arujá, aí perto de você ou não? Você está em Arujá, não? Não, eu tô perto da Serra da Cantareira, já entre Santana Ah, e Zona Norte. Mariporã, nesse complexo do Jiqueri. Ah, perdão, é Mariporã, não é Arujá, não. Mariporã. Então, tem assim, tem gente do Grajaú que vem para cá, tem gente de Taboão da Serra que vem Que para cá, bacana. entendeu? Então, assim, posso atender online também, né? Mas é lógico que é diferente, porque se você está no lugar onde você está no conflito, nem sempre você consegue se abrir o suficiente. E lá é um espaço neutro, Exatamente. onde eu posso te Sim. atender e você pode ser simplesmente você. E vai ser um ser humano atendendo outro ser humano, porque eu não sei, eu não tenho nada de melhor, nada de pior, eu só tenho um conhecimento diferente daquilo que você Pe- tem. Perfeita colocação, né? Às vezes as pessoas mistificam muito os terapeutas, os profissionais da área de saúde mental, tal. E assim, é um ser humano. E aí, quanto mais fiel você é a essa essência, maior a empatia, maior o E, processo. E juntos é um processo de confiança, que a gente sempre fala, né? O processo terapêutico é um processo de confiança. e Então, para confiança. me desguarnecer, sempre falar tudo de mim, eu preciso confiar no profissional. E você deixou claro aqui como que é a tua energia, como que é a tua entrega, cara. E você sabe muito bem, né, que todo terapeuta também é um ser humano e que também precisa de terapia, né? E a Exatamente. A gente gente, sempre fala e isso aqui. nós criamos bloqueios nossos para a gente olhar para os nossos conflitos, que às vezes o outro, que o teu amigo, o teu colega, está falando para você, você, Consegue puxa, ver com como uma eu não consegui facilidade. olhar para isso, né? Exatamente.
Nesse, Então é nesse isso. exato momento, assim, né, eu estou num ciclo muito bacana na minha vida, na parte de terapias, que eu presto mentoria para alguns terapeutas. Então a gente senta para alinhar projetos, alinhar trabalhos, e fala, pô, como que eu não percebi isso? Falei, não, é normal, a gente vai vendo, às vezes a gente está imerso, quer fazer, precisa realizar, e aí fica, dá uma fechada um pouco, dá uma estreitada na visão, e vem uma pessoa de fora, sem pretensão nenhuma, a gente começa a alinhar coisas junto e vai caminhando. É muito legal. Querido, muito obrigado pela Gratidão mais oportunidade uma vez. de falar um pouco sobre o meu trabalho, que é eu vou te dizer que é uma satisfação muito grande poder aprender tanto e poder expandir o meu olhar para tantos horizontes, né? E você, né, colaborou com isso também quando a gente foi junto, estudou lá, né? A gente chegou a trabalhar algumas coisas juntos. Então, assim, muito obrigado por você ter me convidado. Foi, assim, uma honra enorme. E eu fico à Eu que disposição de agradeço, todos, irmão. tá? Se eu puder ajudar de alguma forma, marque aqui um horário, vem aqui, vamos tratar desse conflito, Olhar vamos para suas resolver esse coisas. sintoma, vamos olhar para você, né? E olhar com carinho, olhar com compaixão. Não é com dó, não, tá? Porque dó é para quem não tem Exatamente. capacidade de superar. Exatamente. Eu Todos nós uso com temos, né? compaixão. Eu te dou a Exa mão e ando com você a mão, mas quem dá o passo é você. exatamente. Então, Rui, gratidão, cara. Excelente final de quinta-feira. Já estamos na sexta-feira, que já é meia-noite. Excelente final de semana. E a gente se vê na próxima. Com certeza terá próximas lives. muito obrigado. Boa noite para todos e a gente se vê em breve. Um grande abraço. Galera, dando um recado para todo mundo que semana que vem, quinta-feira, 22 horas e 22 minutos, estaremos com a live Quinta das Terapias com a terapeuta Vânia Silveira. Vamos abordar a cura, o autoconhecimento através da cura da criança interior. Então vem com a gente semana que vem e vamos abordar esse tema que também vai ser bem profundo e bem bacana. Sensacional, sensacional. Um grande abraço, bom descanso a todos. Procure no seu coração, na força que tem o amor, a calma e a tranquilidade, o centro para seguir a tua direção. Confia no mestre interior, no dom que tens para curar, na tua doçura expande essa luz e vem abençoar. Procure no seu coração, na força que tem o amor, a calma e a tranquilidade, o centro para seguir a tua direção. Confia no mestre interior, no dom que tens para curar, na tua doçura expande essa luz e vem abençoar. Na tua doçura expande essa luz e vem abençoar.